Bom dia, me chamo Almir Rogério Pérez Júnior, sou aluno da Faculdade Pitágoras de Londrina e venho aqui hoje apresentar o meu TCC. E o tema dele é a produção de arroz no Brasil. O arroz é um dos cereais mais cultivados no mundo, por ser base alimentar de quase toda a população mundial e ocupando a terceira posição como cereal mais cultivado, ficando atrás apenas do trigo e do milho. Com o constante crescimento populacional, sobretudo nas últimas décadas, surge a preocupação de aumentar a produção de alimentos, né? Com o objetivo de atender à alta demanda populacional. As inovações e modernizações têm sido grandes aliados para auxiliar o produtor, alavancando sua produção, investindo em técnicas como melhoramento genético ou técnicas de manejo que visam o aumento da produção e redução do uso de produtos químicos e que a planta seja mais resistente, né, contra pragas e doenças. E o problema pesquisa do meu trabalho é qual é a real importância da cultura do arroz na alimentação mundial e como aumentar sua produção, visando atender a atual demanda por alimentos. E o objetivo é compreender melhor a cultura do arroz, visando aumentar sua produção e rendimentos por parte dos produtores. Para a revisão bibliográfica foram consultados livros, artigos científicos, boletins informativos e trabalhos acadêmicos, disposto no site como Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas nas pesquisas foram cultura do arroz, arroz irrigado, arroz sequeiro e técnicas de manejo do cultivo do arroz. O arroz pertence à classe Monocotyledônea e à família das gramíneas, com histórico de cultivo por volta do ano 3000 a.C., tendo como origens no sudeste da Ásia e na África Ocidental. O arroz é o alimento básico de mais da metade da população mundial. E também a cultura do arroz é caracterizada por se adaptar às mais diversas condições de clima e solo, sendo responsável por fornecer 21% do consumo mundial de energia alimentícia, 14% do consumo mundial de proteínas e apenas 2% do consumo de lipídios. Dessa forma, o cultivo do arroz é realizado em 150 milhões de hectares no mundo, com produção média de 750 milhões de toneladas, divididas entre 75% de arroz irrigado e 25% apenas do arroz sequeiro. O arroz irrigado ele é cultivado em regiões de várzea, denominadas de áreas alagadas, e é a forma mais comum para a cultura do arroz, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, representando quase 90% da cultura do arroz no estado. O arroz irrigado é caracterizado pela presença de uma lâmina de água na superfície da lavoura, a qual oferece maior segurança e resposta de produtividade ao produtor. A presença da lâmina de água garante uma disponibilidade maior desse recurso durante o desenvolvimento da cultura, além de promover alterações químicas, físicas e biológicas no solo. A lâmina de água ela é responsável por disponibilizar nutrientes em nutrientes em maiores quantidades, né? Ajudar na correção do pH no solo, funciona também como um termorregulador e ajuda também no controle de plantas daninhas. Devido a esses fatores, a cultura do arroz irrigado fornece produtividade média 3 vezes maior do que o arroz sequeiro. O arroz sequeiro agora, né? A cultura do arroz sequeiro, diferente do arroz irrigado, não é conduzida em áreas alagadas, mas sim em regiões denominadas de terras altas, a qual permanece com o sistema radicular em condições aeróbicas de desenvolvimento e a irrigação é realizada por aspersão, porém sem a formação da lâmina de água. O arroz sequeiro é pouco utilizado no Brasil, sendo realizado geralmente em pequenas áreas e como produto de consumo das famílias nas regiões do sul do país. No país, o arroz sequeiro
corresponde a apenas 10%, sendo cultivado também na região do Cerrado. As principais características do arroz sequeiro eles são, né, mais tolerantes a solos degradados e com pH baixo, menos exigente na absorção de nutrientes e, consequentemente, menos exigente de fertilização do solo. Boa adaptação, tanto em solos recuperados de pastagens, como em cultivo com outras culturas em rotação. A fertilização pode ser realizada por aspersão, ou pode ser dispensada também, dependendo apenas da ocorrência de chuva. Embora possua pouca exigência, o arroz sequeiro é considerado como uma cultura de alto risco. Fator como a utilização de cultivares de baixo potencial produtivo, cultivares não adaptados, manejo inadequado, ocorrência de pragas e doenças tornam a prática dessa cultura altamente arriscada. O arroz ele é considerado uma cultura hidrófila, ou seja, possui grande dependência de água, porém é adaptável em condições secas, característica essencial para justificar as maiores produções de arroz irrigado em relação ao arroz sequeiro. Dessa forma, antes de realizar o cultivo do arroz, deve ser escolhida a cultivar baseada em diversos fatores. Esses fatores são a área de cultivo, podendo ser diferenciada em irrigado ou sequeiro, a disponibilidade de água do local, conhecer as principais características da cultura escolhida, disponibilidade de semente certificada, né? O nível da fertilidade do solo também, entre outros fatores que interferem diretamente na cultura e, interferindo na cultura, interfere também na produção do arroz, né? Além disso, as diferentes práticas de manejo adotadas para a cultura do arroz podem interferir diretamente em parâmetros da qualidade dos grãos produzidos, como nas propriedades fisioquímicas e propriedades após a coçação do arroz, como maciez e viscosidade. O cultivo do arroz irrigado passa diretamente pelos atributos físicos do solo, pois de nada adiantaria a alta disponibilidade de água na lâmina de água, né, superficial, e o solo estar altamente compactado. E essa água não alcançaria as raízes da planta. Nesse sentido, diversos trabalhos como arroz irrigado, que tratam da produtividade de grãos dessa cultura, geralmente também utilizam os parâmetros físicos do solo para avaliar esta cultura. Essas análises de parâmetros físicos do solo, elas são a porosidade, a densidade, o diâmetro e a estabilidade dos agregados. Elas são, né, essenciais para a cultura do arroz irrigado. O arroz é o alimento básico de mais da metade da população mundial, né? E ocupa o terceiro lugar em área cultivada com culturas anuais no Brasil. É caracterizado por se adaptar às diversas condições de clima e solo, sendo responsável por fornecer 21% do consumo mundial de energia alimentícia, 14% do consumo de proteínas e apenas 2% do consumo de lipídios. O arroz pode ser cultivado de duas maneiras, o irrigado e o sequeiro. O irrigado é a forma mais comum para a cultura do arroz, com produtividade média 3 vezes mais alta do que a do sequeiro. O arroz irrigado é caracterizado pela presença de uma lâmina de água na superfície da lavoura, a qual oferece maior segurança ao produtor. O sequeiro ele é conduzido em regiões e terras altas, a qual permanece com o sistema radicular em condições aeróbicas de desenvolvimento, e a irrigação é realizada por aspersor, porém sem a formação de lâmina de água. O manejo da cultura do arroz, né, é uma das principais características dessa cultura, e a dependência dele é de água. Porém, ele é adaptável em condições secas. De fato, os diferentes manejos adotados no cultivo do arroz podem interferir na produção final da cultura, assim como na qualidade dos grãos produzidos,
como nas propriedades físico-químicas e as propriedades após a cossação do arroz, como maciez e viscosidade, né? Dessa forma, deve ser avaliado determinados fatores para obter a produção de grão satisfatória, como a área de cultivo, a disponibilidade de água do local, né? Conhecer as principais características da cultivar escolhida, disponibilidade de semente certificada e o nível de fertilidade do solo, né? Entre outros também. Aqui foi usada algumas referências para a realização do meu trabalho. Não ponhei todas aqui, no meu PDF que eu enviei tem mais referências. E eu queria agradecer a atenção de vocês na realização e na apresentação do meu trabalho. Muito obrigado.